Estou seguindo na contramão do sistema. Eu vou, não sou do mundo, não. Amém, meus amados irmãos. É um prazer estarmos de volta agora no ano de 2022 com esse podcast maravilhoso Na Contramão. Vamos dar início aqui, esse é o primeiro programa no ano da série, né? Desafios do Jovem Cristão. E nós estamos aqui iniciando esse ano com o pé direito, debaixo da bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E é com muita alegria que a minha esposa Cleidiana está junto conosco aqui e nós recebemos esses dois ilustres convidados, né? Amém. À minha esquerda, a nossa querida irmã Mônica. e à minha direita, Hamilton. esses irmãos preciosos, eles têm uma experiência com o ministério com jovens, né? Cuidando dos jovens, estão à frente do serviço de jovens aqui da igreja em Campina Grande já há algum tempo, tem muita experiência aqui para contar para nós e você que nos acompanha. Então não perca, fica conosco aí até o final, os próximos 30, 40 minutos aí vai ser uma troca de experiência aqui nesse mundo, nesse universo jovem, tá bom? Mas não esquece de clicar aí no like, no gostei, né? O importante é isso, é que você clique, compartilhe também esse vídeo com pessoas que o Senhor te conduzir, né? Pessoas que você acredita que poderão ser encorajadas, que poderão ser ajudadas por meio dessa palavra que nós vamos desfrutar essa noite aqui. E como eu sempre digo, quando as pessoas clicam no link, no like, ou no gostei, isso é importante porque aí a própria rede social, né, o YouTube, ele vai começar a encaminhar, direcionar esse vídeo para as pessoas. O alcance se torna maior, né? É super importante isso, tá bom, meus amados irmãos? Então vamos dar início a mais um capítulo da série, né? Os desafios do jovem cristão. Hoje vamos ver como é conduzir essa juventude nos dias atuais. E aí? Então, né? E para começar esse tema, né? A gente vai começar assim contando um pouquinho de como tudo começou, né? Queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês, desde quando tudo começou, como foi que começou. Nós estávamos, né? Nós estávamos nesse Fizemos período. parte também, né? Desse processo, de todo esse processo, todo esse arranjo divino, né? Para que esse serviço começasse. Então, fala um pouquinho para nós como é que tudo se deu. Boa noite, irmão. Boa noite Boa a todos que noite. estão acompanhando. E, na verdade, assim, a gente foi pego de surpresa ao sermos convidados a participar desse serviço de coordenar um grupo de jovens da igreja em Campina Grande. Na verdade, existia esse serviço anteriormente, mas por várias questões, e até mesmo a questão de obrigação dos irmãos que estavam à frente com outros serviços, então ficou um pouco aquém do propósito desse serviço. Então, para que esse serviço pudesse ser restaurado, né? Então foi debaixo de muita oração que alguns jovens procuraram os irmãos responsáveis e fizeram um clamor, que estavam necessitando de serem cuidados. Então aí, debaixo de muita oração, o Senhor começou a mexer as águas e foi escolhendo casais que pudessem estar à frente para começar esse longo desafio, porque não parou quando há tempos atrás foi iniciado. Ele é um serviço constante e só tende a continuar, né? Não para mais porque as gerações futuras estão vindo aí. Então, aqueles que começaram conosco lá um tempo atrás, hoje já estão casados, já vieram outros, e esse é um serviço contínuo, né? Amém.
já estão cooperando também, né? Também Já estão aí dando sua justa cooperação. Né? E vale salientar que não que assim por qualidade, né? O serviço não é igual o Senhor chamou os apóstolos, não é por característica, não porque fulano tem característica de servir, mas eu creio que a salvação é primeiramente para nós mesmos. Quando a gente começa a servir ao Senhor, não é por capacidade, não temos capacidade alguma, mas na medida que você se dispõe a servir, você está sendo, o Senhor está ali moldando, está ali transformando. Amém. E aí a gente vai aprendendo. Aprendendo. Aí, agora, assim, fica muito claro vocês dando esse testemunho. Para mim, acredito que para você que está nos acompanhando em casa, assim, que tudo na igreja é conduzido pelo Espírito Santo. Né? Isso é verdade. E que Deus se move na igreja, Ele sabe quais são as necessidades, Ele levanta pessoas para que essas pessoas possam orar, para interceder, para que Ele possa se mover. Sim. E por outro lado, a gente também enxerga como os jovens são importantes no projeto de Deus, na edificação da igreja, né? Para preparar a igreja também para o Senhor voltar. Você vê que Deus não fica parado e Deus move as mágoas, os céus, né? O que for necessário para que os jovens sejam fortalecidos, estejam numa condição de normalidade, de um viver normal. Então você que está nos acompanhando, você que é jovem, você que é pai, que é pai de jovens, né? Vejam que a importância que Deus dá a esse serviço. E outra coisa, o terceiro ponto que eu toco aqui, como é importante para que nós tenhamos jovens saudáveis, alguém tem que pagar um preço, né? Isso. Alguém tem que estar ali, que é o caso de os coordenadores, não é isso? Isso. E até hoje, assim, a gente se pega nos perguntando, né? Por que nós fomos escolhidos? Porque nós não tínhamos característica de lidar com jovens, de nada, nenhuma característica que se for listar. Qual o perfil correto para que um irmão esteja à frente de um serviço? Na verdade, principalmente um serviço de jovens. Se fosse elencar um checklist, precisa disso, de aquilo, eu creio que nós não íamos nos encaixar em muitas, se existisse esse checklist. Mas graças ao Senhor, porque a escolha não é de homens, a escolha é do Senhor. A lógica de Deus é diferente da nossa, né? Da mesma forma que nós estávamos juntos desde o início reestruturação, do ressurgimento, na verdade, do serviço dos jovens, e por motivos alheios à nossa vontade, alguns irmãos que serviam conosco não estão mais presentes conosco nesse serviço. Estão em outras localidades, estão à frente de outros serviços, como é o caso de vocês também. Então, estão num degrau além, mas nós ainda permanecemos. E a gente tem plena convicção de porque a gente está ainda à frente desse serviço, cooperando, não é porque nós não temos capacidade, nós sabemos de tudo. É porque o Senhor ainda quer trabalhar em nós. O Senhor ainda tem usado da sua misericórdia para que nós continuamos debaixo da proteção dele, né? Trazendo essa salvação para nós. Como a Mônica falou, muitos veem assim que isso é um serviço que salva, de salvação para os jovens, que de fato é. Mas primeiramente uma salvação para quem está à frente do serviço, que tira um pouco do seu tempo para se dedicar a estar levando os jovens na linha correta, que é nos caminhos do Senhor. Né? Amém, é verdade. E assim, e diante de tudo isso que vocês falaram, e diante de uma pandemia, né, que a gente ainda está vivendo, né? Infelizmente ainda estamos passando por ela. Sim, mas se Deus quiser vai acabar logo, né? A gente clama ao Senhor por isso. Quais assim foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram para manter esse serviço, para manter os jovens, mesmo sem estar, né, numa reunião presencial, sem a gente estar se vendo, sem estar aquela comunhão, né, do calor humano? Quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram para manter ainda os jovens reunindo, buscando o Senhor, né? De alguma forma. Essa pergunta é fácil. Eu creio que como nós, né,
Eu acho que as escolas também sentiram essa dificuldade de manter os seus alunos, né, em sala de aula virtual, né? Eu creio assim que quando um jovem, eu tenho a plena convicção, né, ele desfruta da palavra, que a palavra é a que salva. E quando você está numa reunião normal, presencial, tem aquele o calor humano, tem o abraço, que de certa forma isso encoraja o jovem, né? Tem o apacentamento que você ainda faz, mas por trás das telinhas é muito frio. É desafiador, é desafiador. E se o jovem ele não tiver a convicção de que eu preciso da palavra, a palavra é vida, né, para mim, e independente das reuniões, eu não buscar o Senhor através da palavra, da minha comunhão, a gente não sobrevive. É verdade. Não sobrevive. Esse foi o maior desafio nosso, né, no período da pandemia, e é um desafio constante, né, independente de reuniões. Volto a dizer, se eu não desfrutar da palavra, se eu não tiver minha comunhão com o Senhor, isso eu falo porque é o nosso desafio também, o que nos mantém a nossa chama acesa, dia a dia, independente da posição que eu esteja, é a palavra. Essa busca pessoal, né, Mônica? Isso. Porque a gente percebe que isso é natural para a idade dos jovens, que eles são muito conduzidos pelo rebanho, né? É muito pela galera ali, pela turma. Isso é na escola, isso é em todos... E na igreja não é diferente. Só que a gente precisa aprender a cultivar a nossa busca individual também. E é isso que às vezes falta para os jovens, né? Eles deixam para buscar o Senhor só quando estão junto com os outros jovens. Mas em casa e ele se distrai com séries, com tantas outras coisas que não são o Senhor. E isso enfraquece. É como você deixar de comer durante a semana e só se alimentar no sábado e no domingo. Imagine. Eu acho que a gente não chegaria nem no sábado. Você ficar sem comer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Aí quando é no sábado à noite você come. E no domingo de manhã, que é aqui a nossa ceia do Senhor, né, no Partido Bom, é no domingo de manhã. E no domingo de manhã você come mais um pão e só vai comer no próximo sábado. Ninguém consegue sobreviver ou ter saúde se alimentando tão pouco. Então, para você que é jovem, né? E para você que, eu sempre repito, existem muitos pais e jovens que acompanham esse podcast. Então, a gente sempre fica com uma lição diante desses testemunhos. Que a gente precisa buscar o Senhor individualmente também. Senão, a gente não vai conseguir sobreviver espiritualmente. Né? E um fato que com certeza a gente tem que levar em consideração é que a humanidade toda, nesse processo da pandemia, passou a ter uma situação que eu creio que a maioria das pessoas não tinham convivido antes, que era a quebra do convívio social. Sim. Famílias foram separadas, amigos foram separados uns dos outros, isso de forma assim, humanamente falando. Imagina no espiritual. Porque, como a Mônica falou, é muito frio você estar por trás de uma tela de computador, de uma tela de smartphone. Não dá para a gente perceber, pelo um olhar profundo na outra pessoa, o que é que ela está passando. Então, como as redes sociais, todo mundo na rede social é alegre, é feliz, é uma vida maravilhosa, ninguém tem sofrimento. Mas por trás ninguém sabe como é que está aquelas pessoas. Então o desafio maior foi da humanidade e especificamente assim dos jovens. A gente tinha um convívio e a característica do viver da igreja é o viver de comunhão, o viver de estar em contato com os irmãos, com os jovens, e isso foi quebrado. Então, dizer assim, a juventude da atualidade nunca tinha passado por isso. Então, irmãos, adultos também nunca tinham passado por isso. Então foi desafio para todo mundo, né? Então, lógico, no início, tudo novidade, pega uma juventude que já nasce, como muitos dizem, já nascem, hoje as crianças já nascem com o telefone na mão, já mexendo com tudo. Então, os jovens da atualidade dão aula na gente a respeito de tecnologias. Então,
quando surgiu essa questão de ter todas as reuniões, todos os contatos serem através de reuniões online, então para a juventude que já estava inserida nesse contexto, foi fácil. Mas aí, sim, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que isso foi esfriando, porque do início é novidade, mas como toda novidade, chega uma hora que a novidade acaba. Isso. Deixa de ser novidade. Deixa de ser novidade. E começa a ficar enfadonho, né? Isso. Cansativo, porque boa parte dos jovens estavam tendo aulas, seja na universidade ou nas escolas, pelo mesmo recurso, né? Ainda tem que assistir reuniões da mesma forma. Eu digo isso porque eu tenho adolescentes em casa que hoje elas não aguentam mais. Eu passei 2 anos, né? Fazendo faculdade, passei 2 anos assistindo aula online. E eu digo a vocês, irmãos, eu não aguentava mais. Eu já estava no meu limite. É absolutamente Imagina, para esses jovens, né? Tão dinâmicos, cheios de energia, cheios de vida. Que é tudo novo, aquela coisa de estar com os amigos, aquela coisa toda, né? De estar com o convívio ali e se ver diante de uma tela com coisas para distrair. Então, a tendência de esfriar, de perder o ânimo, né? Para tudo isso é muito rápido. Aí eu aproveito e faço a terceira pergunta aqui, né? Como tem sido hoje para manter esses jovens? Como tem sido o desafio de vocês? O que é que vocês têm procurado fazer para manter esses jovens com o espírito ali fervoroso, de maneira que eles não desanimem, mas perseverem, né? Manter firme na palavra, né? Manter eles engajados assim. Reunindo normalmente, envolvidos. Acho que o desafio maior está aí, né? O desafio maior, eu creio que é continuar dependendo do Senhor, porque por mais que a gente tente bolar ferramentas que vai fazer com que o jovem seja atraído por aquilo ali, mas é uma coisa passageira. É como assim, a novidade é muito rápida e principalmente no mundo moderno de hoje, que a velocidade é gigantesca. Então, o que a gente coloca como novidade hoje, amanhã já não é. É verdade. Então, não tem mais aquela questão de, hoje, a novidade de hoje, daqui a 6 meses é só que ela vai esfriar. Não, está muito rápido. Então, o desafio maior nesse tempo de agora, depois desse processo todo, em 2 anos, desse processo todo de pandemia, desse afastamento, das reuniões online, você perguntar, tem algo novo para ser feito online? Eu creio que não. Se surgir ainda, eu posso estar dizendo uma coisa sem conhecimento de causa, mas fica muito complicado. Então, assim, a dependência do Senhor, por quê? Porque através da oração, de pedir que o Senhor continue a nos ajudar, é que vão surgindo as oportunidades que a gente tem para continuar orando pelos jovens, continuar incentivando a eles estarem se alimentando, porque a gente sabe, porque um rebanho bem alimentado é fortalecido. Isso, né? E as reuniões presenciais, elas estão retornando, né? Isso, elas estão voltando. Tem ajudado muito isso. E a gente sente, né, que depois desse período todo, até as reuniões presenciais, elas ainda estão, vamos dizer assim, na marcha lenta, porque o processo foi muito doloroso para todo mundo, principalmente para esses jovens. E ainda está limitado, né? Não dá para ter, como antes, né? Que vocês faziam encontros diferentes, algumas coisas, né? É uma A batalha, existe ainda uma batalha. Existe uma batalha, a batalha espiritual, Sim. certo? A apatia. Como existe o meu medo, é muito recente, né? Tem muitos jovens que ainda têm medo um medo que não existia antes, que era o medo de socializar. Sim. Eu falo isso porque eu tenho uma adolescente em casa e quando voltou às aulas presenciais, ela disse, mãe, eu não sei mais socializar isso. Uma insegurança. Eu não sei mais se eu sei me também. comunicar. Então, esse medo, mas esse medo existe, né? E isso o medo foi uma sequela, né, que ficou dessa pandemia, né? Sim. Assim, aí de contrair o vírus. Então, é desafiador. É bastante desafiador. E agora saibam, meus irmãos,
pais de jovens e jovens, que existe um grupo de pessoas, né, um pequeno grupo de pessoas que se importam com vocês e estão pagando um preço Verdade. para que vocês se mantenham, né, de pé até o Senhor voltar. É importante a gente valorizar isso, sabe? Né? Geralmente os jovens, eles não são muito de valorizar as coisas, não. Eu digo isso assim porque eu já... Não faz muito tempo que eu era jovem também, né? Mas assim, a gente, com o passar do tempo, né, irmãos? Depois dos 30, 40, a gente começa a valorizar as pequenas coisas, né? E no caso nosso, né, quando a gente fala assim, os jovens de hoje, é porque vira e mexe a gente se pega assim, pensando na nossa juventude, assim, como seria diferente, como nossa vida hoje tinha sido diferente se nós, na nossa juventude, tivéssemos pessoas que tivessem se dispostas a tomar conta da gente. É verdade. Eu creio que muitos dos nossos Muita erros coisa tinham sido evitados por conta disso. Com Né? certeza. Então, essa valorização, então, só quem de fato não pôde experimentar aquilo é que começa a valorizar. Lógico que a gente sabe que os arranjos do Senhor, no nosso caso, é totalmente diferente, porque nós vemos de outra geração, de outro contexto de mundo, mas principalmente Era outro planeta os anos 90. Nós vínhamos de famílias assim, eu não era cristão. Então minha juventude, minha adolescência, minha juventude não foi em um lar cristão. Então, mais assim, difícil ainda essa situação. Então, quando a gente se depara hoje com jovens e adolescentes vivendo em lar cristão, tendo pessoas, aliás, serviços específicos para cada segmento de adolescente, de jovens, então pessoas desde as crianças, então tem uma base, conduzido, né? A base vem sendo construída, Vem a base sendo vem sendo cuidada. E o mais importante, os pais em casa, né? Isso. Porque é como na educação secular, né? Na educação da escola. A escola não faz o trabalho sozinha não faz. Os pais têm que fazer a sua parte. Ali é um complemento, né? Eles precisam... Eles passam a maior parte do tempo com os jovens, né? Com seus filhos. Na escola nosso contato com eles é o mínimo possível. É o mínimo. 2 horas por semana não é muita coisa. Então, para quem tem pais que reúnem, que são cristãos, a obrigação desses pais é encorajar seus filhos. Primeiro, olha a dificuldade, ser modelo. Os pais precisam buscar, né? Se os filhos verem os seus pais buscando, fica mais fácil. Isso. Né? E depois o pai dá uma cobrada mesmo, ó, vamos lá, vamos para a reunião, eu levo você, né? E encorajar os filhos a se engajarem. É isso? É verdade. Aí, agora eu vou para mais uma pergunta para vocês. Como é assim a relação de vocês com os jovens? Assim, vocês têm abertura com eles? As reuniões, assim, são... Como acontecem as reuniões? Qual o modelo de reunião? São aquelas reuniões ali onde há tudo prontinho, com regras, ou é algo mais conduzido pelo Espírito, vamos dizer assim, onde eles têm a liberdade de poder chegar para vocês e fazer uma pergunta, de desabafar? Porque eu acho que isso é muito importante, né? Que os jovens sintam essa abertura, né? Para que eles sintam lá, eles tenham vamos dizer assim, um refúgio, né? Nas reuniões. Olhar para vocês e não ver ali 2 generais, né? Mas ver aqueles irmãos que estão ali para cuidar deles. O bom Passa um pouquinho do aí. serviço é porque a gente não serve só, né? Amém. Temos outros casais que servem conosco. E cada casal, ele tem uma característica de apacentar, de evangelizar. Nós somos considerados mais velhos, né, de idade. Então, assim, esse é o ponto mais difícil, porque existem características, né? Tem jovens que têm mais afinidade com o casal X, e aí se sente mais à vontade de chegar e conversar e contar um problema, contar outro. E da mesma forma como tem de jovens que têm afinidade conosco, então que é muito bom que isso, é muito né? bom isso. E então a gente meio que se divide, né?
O ponto mais difícil no serviço com os jovens é porque no nosso caso, nós não somos jovens, né? A não ser espiritualmente O falando. espírito é O jovem. espírito é jovem. Mas aí tem a experiência de Tem a vocês, experiência, que os outros casais talvez não tenham na mesma proporção. E é Não. necessário, né, Já que fazia- haja É lógico, pessoas isso dá uma equilibrada mais, muito mais bacana. experientes. Vocês já estão há 10 anos, né? 10 anos. Uma década. Senhor Jesus. 10 anos. Cuidando dos jovens. Então você já tem uma bagagem. Tem, Do ponto de vista humano e espiritual. E até mesmo do ponto de vista humano, vocês são assim, como vocês são os mais velhos, em idade. É necessário isso. Né? Talvez existam determinadas situações que possam surgir aí no serviço, que os outros casais que são mais jovens, eles não tenham uma experiência Ainda, para né? chegar junto ali, né? E vocês têm. Então Deus é sábio. Coloca os homens dons, Isso. como é dito lá em Dá Efésios. o equilíbrio. Em cada, lugar. Olha, gente, a cada dia que passa eu me convenço mais que a igreja é de Deus. Amém. E a igreja ela é gerenciada por Deus. Né? Amém. Ele é o administrador. Então, antigamente eu ficava ansioso, sabe? A igreja está passando por dificuldade, então, assim, porque a igreja sempre foi, desde Atos, né? Desde Atos até hoje, a igreja sempre teve altos e baixos. Quando o Império Romano começou a perseguir os cristãos, cadê a igreja? Sumiu praticamente. Aí os irmãos foram para Antioquia, para aquelas cidades ali circunvizinhas, a igreja, pum, explodiu em Antioquia, né? Em Corinto e tal. Aí depois veio de novo e a gente acompanhando a história da igreja, a gente vê. Só que todas as vezes, é interessante que a igreja, todas as vezes que Satanás ataca a igreja se levanta com mais força. A história da igreja demonstra isso. Então hoje essa pandemia, eu tenho certeza que Satanás, ele usou isso, tem usado isso contra o povo de Deus, mas eu creio também que o povo de Deus está reagindo. Amém. Né? É claro que é uma guerra, como nós estávamos falando aqui no início. E numa guerra existem soldados, às vezes até oficiais de exército que morrem em combate. Né? Mas existe aqueles que vão sobreviver, que são os vencedores. Esses vão sobreviver e vão prevalecer, né? Até a volta do Senhor, que nós sejamos esses. E estamos aqui investindo para que o número desses seja cada vez maior, né? No caso dos jovens, né? A experiência de vocês. E o interessante também é que a gente, assim, dentro desse serviço, essa mescla de experiência com juventude, isso traz uma realidade diferente, até no convívio com os jovens, porque os casais mais jovens do que nós dizem, não, a gente percebe que os jovens gostam disso, gostam daquilo, e muitas vezes a gente não percebe isso por, assim, a fase da juventude nossa já ter passado um certo tempo, né? E por a fase nossa ter sido numa conjuntura totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? O time, como o pessoal, o time dos jovens hoje é diferente. Totalmente. Então, às vezes, uma coisa que para minha juventude era totalmente impossível, hoje já não se torna. Então, até isso, o jeito de falar, às vezes, o jeito de chegar para contar, para tentar ajudar um jovem hoje. Então, essa experiência, essa mescla, traz benefício também no serviço dos jovens, porque a gente consegue aprender com os casais mais jovens determinados aspectos. Há uma troca, né? E isso é um constante aprendizado. Não porque nós estamos desde o início desse ressurgimento do serviço de jovem que nós sabemos tudo. Então, todas as questões são levadas a nós e a gente vai resolver. Está todo mundo aprendendo, não, né? A gente está sempre todo mundo em aprendendo. constante aprendizado. Então, a gente passou por inúmeras experiências com os jovens, mas ainda tem experiências que a gente nunca passou, apesar desse tempo todo. Sim. Então, os casais mais jovens do que nós, eles nos ajudam também nesse aspecto. E a gente tentar, da melhor forma possível, contornar aquela eventual dificuldade para poder fazer com que os jovens possam reagir, né? Por isso essa importância, né, de você ter essa intimidade com eles, ter essa abertura, né, não tornar as reuniões algo engessado, mas tornar algo muito espontâneo, deixar o Espírito conduzir, né?
você não esperar que o jovem venha, mas muitas vezes você ir até eles, né, e buscar, vamos lá, e o que está acontecendo e tal, e se mostrar como um ser humano, igual a eles, né? Não se colocar ali como uma pessoa com que eles... Superior, né? Que eles olham assim, não, eu não vou falar nada para esse irmão porque eu vou ser julgado, ou porque, não, eu não posso porque o irmão é muito espiritual, né? Mas, assim, passa a experiência de que vocês também são humanos, assim como nós somos, que a gente pode errar. Somos falhos, isso. Não é? Isso. Todos nós estamos sujeitos a cair, a pecar. A levantar. Isso. Mas o importante é isso, é se levantar, continuar na caminhada, né? Tá buscando o Senhor diariamente, e isso eles vão ver em vocês, vão ver em nós, que somos todos iguais. Apenas alguns têm mais experiência do que outros. Apenas uns tiveram mais, assim, passaram por mais coisas, né, que aprenderam. E lá na frente vai ensinar a outros, e assim vai. Isso é um ciclo natural, né? É aquela coisa assim, né? A gente já teve 16 anos, né? Exato. Já tivemos 18, 20 anos. A gente sabe o que é ser A jovem. gente já sabe como é, a gente já passou, nós já tivemos essas inseguranças, essas dúvidas, as incertezas acerca do futuro. Isso. Esses são assim, os maiores desafios deles, né? Sempre foi. O adolescente é essa explosão de conflitos, né? E ainda mais é um ser em transformação ali, deixando de ser com a criança atualidade hoje, e né? entrando na fase adulta. Aí a insegurança, né? Uma série de... A gente já passou por isso, né? Então a gente chegou, a gente sobreviveu, né? Então a gente tem condições de olhar para trás e dizer para eles, olha, isso que você está passando aí, eu já experimentei, eu sei como é, então eu posso te ajudar, né? Então, apesar de nós vivemos em uma sociedade totalmente diferente, um contexto totalmente diferente, né? Do que quando nós tínhamos 18, 16 anos, mas são os mesmos conflitos. Não muda. Não muda. Não muda. São as mesmas incertezas, a mesma insegurança. Os mesmos perigos. Os mesmos problemas. Por isso que, Hamilton, quando você falou no início, meu irmão, que se nós tivéssemos esses guias, né? Lá em Hebreus fala, né? A gente orar pelos nossos guias, né? Se nós tivéssemos os guias que eles têm hoje, nossa, tanta coisa a gente teria evitado na nossa vida. Mas Deus sabe todas as coisas e Ele nos conduziu até aqui, né? Isso. As experiências vêm para poder, assim, ficar algo em nós. Tanto as experiências positivas como as experiências negativas. E as experiências negativas ficam como um aprendizado. Então, muitas situações que nós tivemos na nossa vida, assim, cotidiana, as dificuldades, aqui e ali, alguns jovens, a gente sabe, conhece que o jovem está passando por aquela dificuldade e a gente tenta ajudar. Então, às vezes, mesmo com a orientação, mesmo com o sentimento da gente de ajudar para que o jovem não caia em determinada situação, mas aqui e ali algum jovem vem a cair, não por negligência dos irmãos, negligência nossa, mas infelizmente é porque assim, a gente não sabe explicar, na verdade, mas não foi por falta de aviso, de orientação, de cuidado, porque quando a gente detecta que algo está começando a sair da linha normal e a gente adverte que se aquilo proceder não vai dar certo, não vai ser legal, porque a gente já tem experiência e a gente já viu coisas acontecerem que na verdade deram e muitas vezes o Senhor permite, Isso. até para que eles, né, Isso, possam ali com aquela experiência eles do possam Senhor, avançar, né? Amadurecer. Isso. É bom, eles são bem-aventurados quando eles ainda voltam, né? Tem. Eu escutei um irmão falando que a questão da inteligência, né, e ser sábio, né? Então, assim, tem muitos de nós aprendemos com os erros dos outros. Sim. Mas muitas vezes... Que é o sábio, né? É o sábio, né? A gente precisa passar pela situação. E é isso aí que eu bato nessa tecla. Muitas vezes o Senhor permite que passemos por tal situação, mesmo com a advertência dos irmãos, mesmo, para que aquela experiência ali
possa ser possa transformadora, ser né? isso. A gente vê isso em casa, né? Também, Com alguns irmãos, principalmente. com nossos pais. Não faz isso, vai por esse caminho, tal. E preferiram não dar ouvidos. O resultado. A gente experimenta, cada um de nós aqui, a gente tem exemplos em casa. Então, da mesma forma na igreja, né? Existem aqueles irmãos que estão ali à frente, que são mais experimentados, que já atravessaram o caminho que os jovens estão atravessando hoje, né? Então ele mostra, né? Rapaz, o livro de Provérbios, tem um capítulo no livro de Provérbios que eu tenho meditado, desfrutado, melhor dizendo, demais nesses últimos meses aí da minha vida. Eu acho que é Provérbios 3, se eu não me engano, não sei se eu vou achar agora. Mas assim, é como se fosse... Filho, não esqueça dos meus esse versículo, esses versículos de Provérbios 3, quando eu comecei a desfrutar, caiu a ficha para mim. É como se o próprio Deus estivesse dizendo assim, olha, faz isso aqui que tu vai estar bem na vida. Agora você está bem em todos os sentidos, espiritual e material. Tu vai ser feliz, tu vai viver uma vida próspera, boa, e ainda vai ser um vencedor, ainda vai reinar comigo, sabe? Aí rapaz, né, quem tiver curiosidade, dá uma lida em Provérbios capítulo 3, aí nos primeiros versículos, até o versículo 10, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Deus, ele coloca o mapa da mina para a gente, é só a gente seguir aquilo ali, ó. Né? A gente vai ter sucesso. Então, na vida da igreja não é diferente. Nós temos bons exemplos, nós temos maus exemplos. Os jovens têm os bons exemplos. Verdade. Os jovens têm os maus exemplos. Né? Se a gente seguir, meu irmão, é certo que a gente vai vencer. No mundo dos negócios é assim. Nós temos um Bill Gates, nós temos um Elon Musk. Esses caras que conseguiram sucesso e eles, né? Olha, é só seguir. Quem quer trilhar essa linha, você segue os passos desses caras. É claro que não é 100%, mas a chance de você conseguir sucesso é muito grande. Na vida da igreja, na vida espiritual, não é diferente. Não é diferente. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Então, para você que é jovem, siga os bons exemplos, né? Ore pelos irmãos que estão à frente, cuidando, se preocupando e, tenho certeza, orando muito, né? Isso. Por cada um deles. Estamos chegando já nas considerações, né? Tem quase um finalzinho aqui, né? Mas assim, só para fechar, né, dentro disso aí, de conduzir e tudo, a gente vê assim que são gerações diferentes. São gerações não. É uma geração, né, diferente da nossa, das gerações passadas. Sim. Então, hoje, com a tecnologia, eles recebem muita informação, é muita coisa, muita ideologia, muito rápido, muito instantâneo. Tudo muito rápido, né? Então, aí vem o papel dos irmãos que estão conduzindo os jovens, dos pais, né? Que está orientando ali, mostrar o caminho. É justamente isso que vocês estavam colocando aqui. É conduzir, mostrar, tem um caminho, é esse e tem esse. Vocês vão escolher por qual seguir. Esse aqui vai dar nisso, esse vai dar nisso. Então, é conduzir, mostrar para eles o caminho, deixar bem claro que tem um monte de informações chegando, tem, mas que eles estejam claros também da palavra, né? Qual caminho seguir. Então, acho que é por aí mesmo. Esse é o papel de quem está à frente, é verdade. né? É suprir. Agora, a decisão é do jovem, se ele vai buscar o Senhor ou não, né? O próprio Senhor, no princípio dele, deixou lá, né? Coloca diante de ti a bênção e a maldição. Exatamente. A morte escolhe, pois, e a a bênção. vida. Ele ainda diz, escolhe, pois, a bênção. Isso. A vida, para que A vida. Entendeu? É a Você escolha. dá o caminho, né? Ainda dá o gabarito. O Senhor dá todos os dias, né? Todos os dias. mostra e ainda aponta, né? Apresenta e apronta o caminho correto a seguir. E é isso que a gente tenta fazer nos dias atuais, né? Amém. Tentar, debaixo da soberania do Senhor, tentar mostrar aos jovens, lógico, apresentar as coisas maus, mas também mostrando que não somente tem as coisas más, né? Tem também as coisas boas. Amém. Amém. Então, meus irmãos, eu queria que, para a gente encerrar, né, esse bate-papo dessa noite, que cada um de vocês aí falassem aqui para os jovens que estão nos assistindo, desse uma palavra aí de encorajamento, né, para que Um minutinho, né? eles Tá bem possam curtinho. perseverar. Fique à vontade, minuto aí para cada um de vocês. Vocês escolhem a ordem. Eu vou usar, eu vou ao critério das damas primeiro. Muito bom. Eu lembrei do versículo de Romanos, né?
que ele fala que a nossa salvação está agora mais perto e que quando no princípio cremos. Eu acho que encorajamento maior não há de saber que o nosso amado Senhor, a vinda dele, né, a volta dele está próxima. Sim. Então, não desistir, sabe? Aquilo que eu falei no início, né? Se apegar mais à palavra do Senhor, ter mais comunhão com o Senhor, para que possamos estar com um espírito sensível, né? Porque todo dia é nos posto esses dois caminhos, Sim. a morte e a vida, né? E aí a gente possa estar com o espírito sensível, só na comunhão com o Senhor, só na luz da palavra, para poder sempre escolher o caminho adequado à vida. Amém. Da minha parte, fica o encorajamento de perseverar em escolher o Senhor, ser exclusivo pelo Senhor. Amém. A gente sabe que diante de todas as dificuldades, vários questionamentos vêm, mas o ponto é não desistir, como o Mônica falou, e persistir em buscar conhecer mais o nosso Senhor, ter mais comunhão com o Senhor. Acho que o encorajamento maior não há, né? Porque em meio às dificuldades, em meio às provações, a gente confiar no Senhor, Ele é fiel. Verdade. Ele é fiel para conosco. Então, Ele não vai nos deixar nunca desamparados. É verdade. Então, o que a gente deixa aqui para vocês, jovens, que nos acompanham nesse momento, é isso. Não desista. Persista e confie que o Senhor está à frente de todas as coisas. Amém. Muito bom. E eu diria o seguinte, jovens, sejam gratos. Amém. Acima de tudo, sejam gratos, porque o Senhor deu a vocês, assim como deu a nós, a oportunidade de ter irmãos que estão à frente, que estão cuidando, que estão pagando um preço. Então, valorizem isso. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Amém. A palavra diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar Invoca enquanto está perto. enquanto está perto. Né? Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, meus É amados, isso. espero que vocês tenham sido ajudados, como tenho certeza que nós fomos, encorajados. Sigam os conselhos aqui dos sábios. Né? E não esquece de clicar no like, encaminhar esse vídeo aí para as pessoas. Amém. E muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau. Jesus Cristo é Até nosso mais. Senhor. Amém. Amém.